A benção para quem é de a benção. Tem um dos Itãs de Ogum que fala que no momento em que ele já estava mais maduro e que ele ia sair para uma sequência de batalhas, ele deixa um dos filhos tomando conta de Irê. Como já fazia alguns anos que Ogum não voltava, esse filho determinou ali um dia do silêncio, que era um dia para honrar Ogum. Só que por essas más sortes do destino, depois de muitos anos, Ogum chega de volta ao seu reino justamente no dia de silêncio. E ele não fazia ideia. Ele tentou falar com as pessoas, perguntava alguma coisa e ninguém respondia. Ele achou aquilo um absurdo. E ele seguia adiante, perguntava para mais alguém e a pessoa também não respondia. E ele foi tomado pela fúria, desembainhou a sua espada e saiu cortando as cabeças de quem ele via pela frente, destruindo tudo que estava ao seu alcance. Isso chegou aos ouvidos do rei, do filho de Ogum. Ele vai até onde estava aquele homem enfurecido e ele reconhece o pai. Aí ele grita: meu pai, todos estão em silêncio em honra ao Senhor. E o mundo de Ogum caiu, junto com a sua espada. Ogum estava lavado de Egé. Quando ele viu aquela devastação, ele não se perdoou. A impulsividade e a ira que o cegou causou aquela tragédia absurda. E Ogum começou a se fustigar. Foram horas e horas em que ele não conseguia se conformar com o que ele havia feito com aquelas pessoas. Pessoas que devotavam amor a ele. Ele então pega a sua espada, finca no chão, abre-se uma fenda e Ogum se lança no fundo da terra. E disse que naquele momento em que Ogum toma consciência dos seus excessos e do como as suas atitudes impactaram nocivamente toda aquela sociedade, que é o momento de redenção de Ogum. E ele vai para o Orum, agora como orixá. Só quando ele toma consciência. Então hoje eu quero falar com você que carrega no peito uma das dores mais implacáveis, que é o remorso. Seja a culpa pelo que fez, seja a culpa pelo que deixou de fazer. Ori se vicia muito fácil na ira. E com isso você vai colecionando, é uma verdadeira plantação de arrependimentos. Quem aqui não tem pelo menos uma história de uma fala mal colocada que acabou com um investimento emocional ou profissional de meses a fio? Quem aqui não tem um remorso por uma escolha impulsiva que fez e até hoje arca com o resultado disso? E essas dores que a gente carrega no peito por conta do remorso de pessoas, amores, amizades, trabalhos, oportunidades perdidas por conta da nossa ira, da nossa impulsividade, são como bolas de chumbo presas aos nossos tornozelos. A gente não consegue fluir na vida, a gente não consegue se sentir merecedor, merecedora de prosperidade, de amor, de sucesso. Isso tudo gera uma grande quantidade de autossabotagens. Então, quer uma dica? Começa a rezar o seu Ori diariamente. De novo, essa história de rezar Ori, Adeloyá. Sim, exatamente. Tudo está muito interligado. Se você desencadeia um processo de autossabotagem porque você não se sente merecedor, merecedora, porque se sente culpado, culpada, você vai ter que rezar Ori, você vai ter que reprogramar o seu Ori. O seu Ori precisa se perdoar, precisa aprender a controlar a ira. Lembra que eu falei que o Ori se vicia facilmente na raiva, na ira? É preciso dessensibilizar o seu Ori em relação a esses excessos. É preciso fazer com que o seu Ori se perdoe e você se perdoe consequentemente. Se não acontecer isso, você não vai conseguir ter um resultado positivo numa terapia que você vai fazer, por exemplo, para aprender a lidar consigo, ou num ebó para abertura de caminhos. O seu Ori não vai permitir, se nem o seu orixá consegue te abençoar se o seu Ori não permitir,
Não vai adiantar ebó. Você tem que começar por ori. Comece a rezar o seu ori diariamente, toda manhã. Ó, quer achar? Aqui no Tique tem fixado no meu perfil uma reza de ori como sugestão e você pode fazer as alterações que você quiser. E também lá na rede de vídeos longos é só você procurar Reza de Ori Adeloyá. Você vai encontrar também de forma muito fácil. Se você precisar de um psicólogo ou uma psicóloga de terreiro que compreende melhor as suas crenças e tudo aquilo que te move, lá na rede de fotos, num dos destaques tem lá uma seleção de psicólogos e psicólogas de terreiro. E por que fazer terapia? Porque a gente tem que aprender a lidar com a gente, com as nossas emoções em desalinho, com os nossos processos traumáticos. É muito mais fácil, óbvio, quando a gente não tem que fazer nenhum autocontrole, nenhum policiamento do nosso ego, da nossa fúria, e a gente deixa o nosso monstro solto, devorando todo mundo pela frente. Só que isso gera um desgaste tão grande emocional em você e nas suas relações que, cara, não vale a pena. Comece a pensar que um processo terapêutico ele vai te trazer tanto o alívio dos seus processos dolorosos de culpa, de remorso, quanto aprender a lidar consigo para que isso não fique se repetindo. Você merece paz. Você merece acalanto, você merece uma vida com sucesso, com desenvoltura, com amor, com uma boa companhia, com prosperidade. E se você não se sentir merecedor, merecedora disso, você não vai chegar a lugar nenhum. Pensa com carinho na terapia, pensa com carinho em rezar o seu ori toda manhã. Você pode ter certeza que você vai transformar a sua vida. E uma das coisas que eu utilizo para que eu sempre me recorde que eu tenho que controlar a mim e a minha boca e aos meus impulsos é pensar que junto com o outro existe um orixá tão magnífico quanto o que me acompanha. Eu sou Adeloyá Aljubará, especialista em fotografia de orixá, e me siga para mais dicas de terreiro. Curta, comenta, compartilha, interaja comigo e faça o movimento acontecer.